pessoas passando fome. Não diferentemente, a gente bem sabe que é só a gente ligar a televisão, a gente vê os rumores de guerras, né, acontecendo nos nossos olhos. Mas a palavra nos fala que isso é necessário que aconteça. Então esse é um dos sinais. Mateus 24, versículo 32 e 33 diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Bem sabemos também, aleluia, acerca desse versículo, fala sobre a restauração de Israel. Também a palavra nos fala que quando a restauração de Israel acontecesse, isso significava que ia anteceder a vida de Jesus. Há 70 anos atrás, a nação de Israel ela foi reconhecida como nação-povo. Bem sabemos então que por eles se inclinar para um lado para o outro, não tinham uma residência fixa, eles não tinham uma nação. Mas há 70 anos atrás, aleluia, foi reconhecido o povo de Israel como uma nação. Né? Ainda teve, aleluia, um voto do conhecido nosso brasileiro, Oswaldo Aranha, que votou a favor, então, aleluia, que Israel tivesse essa nação. É muito interessante, mais um ponto que antecederia a volta do Senhor Jesus, e isso aconteceu há 70 anos atrás. Aleluia, livro de Mateus, eu vou ler só alguns versículos, depois eu entro na mensagem, alguns livros, melhor dizendo. Mateus também, capítulo 24, versículo 29, está escrito assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Sinais nos céus. Bem sabemos então que aconteceu e está acontecendo muitos sinais nos céus. A gente bem sabe que você liga uma reportagem direcionada ao céu ou algo do tipo, a gente vai ver que anda caindo chuvaradas de estrelas no lugar, meteoros, né, bastante coisas. O efeito estufa também entra acerca disso aqui. A gente sabe que a pessoa que trabalha, o pessoal, né, que trabalha, aleluia, com biologia e tudo mais, com plantas, mais, etc., está acontecendo. O interessante também, eu tinha relatado alguns dias atrás, dei uma mensagenzinha que eu falei há pouco, sobre, aleluia, algo que está acontecendo. Uma revista de ufologia que eu dei uma estudada em cima dela, eu li, que tinha um ponto ali onde falava que certo tempo iria vir pessoas de outros países, de outros planetas e tudo mais, ia levar uma certa porcentagem de pessoas da Terra e iam levar essas pessoas para outro local e colonizar elas, porque essas pessoas tinham uma mente muito pequena. Um livro de uma revista de ufologia tinha um artigo falando disso. Então a ciência já está preparando uma desculpa para quando Jesus vir levar os seus, para ter uma palavra plausível para as pessoas ouvirem. E o muito interessante que eu estava estudando também, nos Estados Unidos da América existe uma religião chamada Cientologia. Ela fica ali na Times Square. É um povo que ele acredita em Jesus, em Deus por parte, e outra parte acredita em seres extraterrestres, em OVNIs e coisas do tipo. Então isso está acontecendo, é um mundo, sinais estão aparecendo, pessoas muito famosas que estão com a mente fechada crendo nessas coisas. Então é mais um ponto que a gente tem que ficar atento. Mateus capítulo 24, versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho de Deus sendo pregado, porém não alcançado no mundo todo. Do meu ponto de vista, vendo todos os sinais que está acontecendo, este ponto, do meu ponto de vista, é o único ponto que está faltando. Na Predator, a gente tem bastante cristão, muito pelo contrário. A gente somos praticamente 2 bilhões de cristãos. É 1/3 da população. Certas pessoas aí, assim como eu e você, elas não têm o privilégio de ter um celular, de ter acesso às redes sociais. Elas vivem em rincões, né, tanto da África, rincões muito distantes, indígenas e tudo mais. Muitos não viram a pregação acerca de Jesus, do Evangelho. Então eu creio, no ponto de vista, que Jesus só não veio ainda porque falta, né, muitas pessoas ouvir a palavra de Deus. Aleluia.
coisa que é muito importante que eu estava lendo, na China comunista, eles têm igrejas lá dentro. Só que não é o povo, né, chinês comunista. Um povo, digamos, de fora, por exemplo, eu vou lá, né, na China e eu quero abrir uma igreja lá. Eu posso abrir uma igreja. Só que é para pessoas não chinesas. O povo chinês, se entrar numa igreja onde está no Estado comunista chinês e bater, aleluia, alguém lá, fiscalização, e eles veem que tem alguém lá, eles são retalhados, eles são tirados lá de dentro, a igreja pode receber multa e então ser fechada. As pessoas que tem lá, os pastores que tem lá na porta, antes de você entrar, eles pedem para ver o seu passaporte. Se você é estrangeiro, você entra, mas se você for, né, chinês, do Estado comunista chinês, você não entra. É muito interessante. Então, se lá está desse jeito, imagina, né, em outros locais que eles não aceitam, aleluia, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Passando mais à frente, no livro de Mateus, capítulo, aleluia, 24, versículo 4 ao 5, está escrito assim: E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Bom, é um ponto que eu não preciso nem entrar muito ao fundo, né? Aqui no Brasil a gente tem uma paródia de um homem que se diz ser Jesus Cristo, Henrique Cristo. Muitos, nos dias finais, que antecederiam a volta de Jesus Cristo, se apresentariam dizendo: Eu sou o Messias, eu sou Jesus Cristo. É só você botar na internet e pesquisar acerca deste homem, dessa criatura que se diz ser Cristo. Então, tem bastante falsos profetas, diversas partes do nosso Brasil e também do mundo. Andando um pouco à frente, para a gente ganhar um pouco de tempo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso fala sobre a apostasia. A gente bem sabe que nas universidades, tanto nas escolas, estão pregando, aleluia, apostasias às nossas crianças, aos filhos de muitas pessoas, falando de outras religiões. Mas o que é apostasia, pregador? Apostasia é tudo aquilo que a gente deixa de crer em Jesus e crer em outro Deus. Porque a gente não lê a Bíblia e quer ler outro livro diferentemente de Deus. Crê em outras religiões. Isso é apostasia. E a gente bem sabe que muitos professores têm um viés comunista, eles tentam, né, colocar coisas na cabeça das crianças, e isso fala um pouco de apostasia. Andando um pouco à frente, o livro de Daniel, aleluia, 12:4, diz assim: E tu, Daniel, encerra todas essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Aleluia. Mais um pouquinho, Mateus 24:12 diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade. Com o conhecimento garantido, o coração se torna frio. E a gente vê muitas pessoas aí, cientistas, pessoas que se formam em medicina e qualquer outros cursos lá em cima, graduação alta, né? A grande maioria não acredita num ser, né, que mora lá no terceiro céu e que comanda todos. Então isso também já foi profetizado, que o coração de muitos iria esfriar. São mais de 153 sinais. Se a gente ficasse aqui, estaria a noite inteira e mais amanhã e não terminaria. 153 sinais que já aconteceu e antecederiam a volta do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui era só um início para a gente meio que entrar na palavra. Agora eu vou ler, aleluia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, para a gente poder entrar no tema, aleluia, na mensagem dessa noite. Está escrito assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Ele encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui a gente vê que tem 3 sinais. Fala sobre, aleluia, o alarido. Também fala sobre a voz do arcanjo, que é o grito, e a trombeta. Aqui entrando, aleluia, no primeiro ponto, que é o alarido.
O livro de Mateus, capítulo 25, nos fala sobre o tema das 10 virgens, que fala que na meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saia ao seu encontro. Eu não sei se vai ser o mesmo grito, mas no dia do arrebatamento o povo ouvirá um grito, talvez semelhante a esse. No mesmo ponto, o arcanjo direcionado pela Bíblia fala que por algum momento eles vão tentar explicar, vão tentar se comunicar com o povo de Israel. Só que agora o terceiro ponto, que é muito interessante, aleluia, deixa eu pular um pouquinho para frente aqui, que fala sobre a trombeta de Deus. Isso é um ponto ilustrativo, e eu explico a vocês. A palavra nos fala que quando Jesus vier e o grito dele, aleluia, a gente ouvir, o povo que está agarrado com Jesus Cristo, que não abandonou Jesus, que andou pela fé, buscou o entendimento, o conhecimento e andar perto com Jesus, esse será arrebatado instantaneamente. Significa o que então? A Bíblia nos fala que no piscar de olhos, aleluia, o povo será arrebatado. E no piscar de olhos tem 7 milésimos de um segundo, um piscar de olhos. Neste momento, aleluia, que a gente piscou, Jesus nos levou. Então, não tem como a gente, aleluia, ficar para ouvir a trombeta de Deus. No momento que a gente ouvir a voz do nosso querido Jesus Cristo, a gente vai ser arrebatado para os ares. É muito interessante. A voz do arcanjo, então, é um grito que Israel, de algum sinal, ele vai ouvir. Ele vai se preparar, então. Israel que pactuava com Roma, crucificaram a Jesus, eles mesmo não crendo em Jesus, não aceitando Jesus naquela época, eles vão ter uma segunda chance. Como eu tinha dito, então, a palavra, a trombeta de Deus é um ponto ilustrativo, mas é muito interessante. Eu fui pesquisar e eu fui entender que a palavra arrebatamento, ela veio do latim que significa raptere, que significa tomado, significa ser tomado com muita força. Então o arrebatamento vai ser algo extraordinário e as pessoas que vinham a subir o arrebatamento com Jesus Cristo no dia do juízo final, serão tomadas da terra, serão levadas. Qual igreja será tomada? Aquela igreja que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquela igreja que no dia frio, tipo de outono, ficou, aleluia, deixou de ficar na sua residência e veio adorar o Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aquela igreja que, por mais que estava chovendo, ela veio buscar, aleluia, a palavra de Deus. Essa igreja vai ser tomada. Aleluia, glória a Deus. Eu também fui me aprofundando acima disso e eu fui entender que, no meu ponto de vista, que existem 2 tipos de igreja. Existe a igreja militante, que é a igreja que vem, aleluia, diuturnamente, de segunda a sexta, buscar a palavra de Deus, que lê a Bíblia conosco, que vem, ora conosco e tudo mais, mas não tem digamos assim, um comportamento de estar muito próximo a Jesus. É aquele povo que vem, aleluia, faz a sua parte dentro da igreja, serve uma religião, não serve a Jesus, sai das portas para fora e começa a viver a sua vida como se não fosse cristão. É uma igreja que está, aleluia, com alguns pontos que vêm do céu. Por exemplo, muitos têm dons, e aqui eu quero entrar num ponto muito interessante. A palavra nos fala que muitos chegaram a Jesus e falaram assim: mestre, em seu nome eu preguei, em seu nome eu curei, em seu nome eu fiz sinais e maravilhas. E o nosso querido Jesus vai dizer: eu vos não conheço, eu não conheço a vós, eu não conheço a você que se direcionou a mim. E eu fui me esbilhotar um pouco, me aprofundar e tentar entender como assim Jesus não conheceu. Eu vou dar um exemplo muito fácil e muito claro. Digamos que você ou eu, qualquer um de nós, fôssemos famosos no dia de hoje aqui na Terra, e a gente estivesse fazendo uma live, pregando ou louvando. Muitas pessoas que estavam assistindo nós vão dizer assim: ah, eu conheço aquele homem, eu conheço a história daquela pessoa. Mas se alguém perguntar para mim ou para você que somos famosos, você conhece aquela pessoa? A gente vai dizer: eu não conheço. Assim vai ser Jesus. Jesus vai dizer assim: você estava na religião, mas não seguiu o dono da religião. Você vinha na igreja, mas não estava abraçado comigo. Aleluia. Vai ser semelhante isso. Eu conheci o Senhor Jesus, eu preguei, eu fiz maravilhas em seu nome. Jesus vai dizer assim: mas eu não te conheço. De fato, tu vinha na igreja, mas tu não entrava no culto. Tu
Tu conhecia, vinha, seguia fielmente, aleluia, a religião, mas você não estava de mão dadas com o dono da religião. E isso está cegando a maioria das pessoas, porque não basta vir na igreja. Eu sempre digo que não há mérito em entrar numa igreja, porque se a porta estiver aberta, até um cachorrinho entra na igreja, mas entrar no culto é diferente. Então, a igreja militante é esse tipo de pessoa. Mas tem também a igreja triunfante, que é aquela igreja que, por mais que tenha problemas, por mais que tenha dificuldades, ela está vindo na igreja. Ela está de mão dadas com Jesus. Por mais que as coisas estão dando errado, assim, Jesus, está dando tudo errado na minha vida, mas eu estou indo buscar a tua presença. Essa é a igreja triunfante. Essa igreja, aleluia, que em qualquer momento Jesus pode vir e arrebatar e levar para os céus. Aleluia. Então, andando um pouco à frente agora, eu quero entrar no dia do arrebatamento. A gente sempre ouviu pregações aí dizendo que no dia do arrebatamento, aleluia, quando Jesus vier nos buscar, que vai ser em um piscar de olhos. Agora eu quero que você entre comigo num dia normal, um dia comum, que a gente não sabe a hora que Jesus virá. Mas digamos que Jesus viesse hoje. A gente, graças a Deus, está indo no culto. Mas teria pessoas andando de carro, pessoas andando de moto, pessoas andando de avião. E como Elisama falou esse tempo aqui do avião, é muito interessante. Há um povo atrás, eles sabendo, é um povo que esse decreto, digamos, essa lei veio dos Estados Unidos da América, que todo avião que, enfim, circulasse aos ares deveria ter um copiloto. Porque há um grupo de cristãos protestantes, muitos anos atrás, um povo que acreditava que Jesus viria buscar e arrebatar uma porcentagem de pessoas pensaram nisso. Pois bem, mas se a gente estivesse voando no ar e esse piloto fosse cristão, finalmente seria arrebatado. O avião cairia, então seriam muitas mortes. Então ele pensou nisso, de botar um copiloto. Isso há muito tempo atrás. Mas eu digo hoje, seria um pandemônio literalmente. Carros iam bater em vias sinais, em avenidas, em BRs, ia subir uma porcentagem de pessoas. Imagina se fosse em um sábado à noite, pessoas estariam farreando nas festas, filhos se prostituindo, cheirando drogas e tudo mais. E quando retornasse à sua casa, iriam procurar seu pai, a sua mãe, seu avô, a sua avó, pessoas que estavam fielmente orando e não iriam encontrar. Eu imagino ligando a TV e vendo um noticiário dizendo assim, ó, notícia de última hora, sumiu dessa terra uma porcentagem de pessoas. E começam as câmeras a filmar os carros acidentados, as pessoas vendo o corpo de pessoas no chão pelo fato do acidente. Iriam ligar para a polícia, para os bombeiros, mas ninguém ia atender. Iam pegar aquelas pessoas e levar ao médico, e no hospital teria um grande tumulto. Médicos que acreditavam em Jesus Cristo, enfermeiros que foram arrebatados. Seria 100 vezes mais pior do que a pandemia dos hospitais. E será desse jeito. Será muito complicado. Será derramamento de sangue, diversas outras coisas, que é chegado, aleluia, nos finais do tempo. E aqui a gente ia chegar no Apocalipse 13, que é o surgimento do Anticristo. No momento que tudo isso acontecer, no momento que começar a cair aviões, por exemplo, e começar, aleluia, carros se acidentarem, porque o motorista que era cristão foi arrebatado, então o carro perdeu o controle e bateu. Pessoas que trabalhavam, aleluia, como policiais, bombeiros, nas ruas também, viaturas, eles foram arrebatados e bateram. Hospitais, tumulto. Passando um tempo, as pessoas vão querer entender o que está acontecendo. E nesse momento vai surgir o Anticristo. Uma pessoa, aleluia, um carisma jamais visto. Uma inteligência fenomenal. E com grande poder, ele fará uma aliança com todo mundo. Agora a gente entra aqui no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, que vai falar sobre o Anticristo. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a ablação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador.
E baseado no livro de Daniel, será 7 dias, uma semana. Para o mundo espiritual, é um texto profético, será 7 anos, aleluia, no reinado do anticristo aqui na terra. Lembrando que o povo que foi arrebatado já está nos ares, mas isso é um pouco para frente a criação. Para o povo que ficou aqui na terra, aleluia, eles vão querer saber de alguma forma o que está acontecendo. E então surgirá o anticristo. Surgirá o anticristo, e ele, eu estudando, eu fui ver que nos primeiros 3 anos e meio ele vai trazer muita paz. Ele vai cessar guerras, ele vai cessar fomes, pessoas famintas, ele vai conseguir alimentar, ele vai conseguir trazer um sentido para a população. Vai ser um homem com carisma, né, que ninguém outro teve. E a palavra nos fala em Daniel que ele assinará um documento dizendo a paz e a segurança por uma semana, 7 dias, ou seja, profeticamente 7 anos, terá paz. Aí o povo acha que está tudo bem, né? 3 anos e meio vai estar tudo do bom e do melhor e tudo mais. Só que findando, aleluia, esses 3 anos e meio, dos 4 anos em diante, ele começa, aleluia, a mostrar quem ele é. Aleluia. Serão 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de dor e guerra. Segundo historiadores, eu fui entender, historiadores acreditam que ele conseguirá trazer paz para os palestinos e para o povo de Israel. Segundo historiadores. Imagina o ponto de uma pessoa ser tão quista na sociedade que conseguirá juntar 2 povos que nunca se deram bem. Só que para isso, aleluia, acontecer, eu buscando estudos, eu fui entender que eles criarão o povo palestino juntamente com o povo de Israel no 3º tempo, que é ali onde o anticristo vai querer colocar sua imagem, e então haverá uma guerra, mas isso um pouquinho para frente. Apocalipse capítulo 13, ele nos fala de 2 bestas, que é a besta que sai do mar e a outra besta que sai da terra. A besta que sai do mar, nações, o anticristo, uma força política, é ele que sai do mar, que é a besta. A segunda besta que sai da terra é o povoado, o poder religioso, uma grande religião. Está no Apocalipse capítulo 13, se você quiser estudar em casa. Profeticamente, vai se levantar outra religião, guiada pelo anticristo. Creio eu que ele não vai querer derrubar nenhuma religião que está aqui, mas ele vai dizer assim, todos estão, né, embaixo da religião que eu venho lá. Enquanto há, aleluia, essa dor na terra, a igreja arrebatada está. Agora vamos subir um pouco do céu. Aleluia, Jesus. A palavra nos fala então do primeiro grande julgamento. Mas não se preocupe, não é o julgamento que vão julgar nossos pecados, porque a gente arrebatado está. Todo aquele que for fiel a Jesus Cristo, né, e renunciar a sua vida pela palavra de Deus, no dia do juízo final será arrebatado. Só que antes da gente ir para as bodas do Cordeiro, a gente vai para o primeiro tribunal de Cristo. E o que vamos fazer lá, preletor? Vamos receber recompensas, o famoso galardão, segundo as nossas obras. Então, a gente agora que foi arrebatado para os céus, vamos para o primeiro julgamento, e ali vamos receber os nossos presentes. Que presentes são esses, preletor? A palavra nos fala que alguns terão um sinal de ouro, outros um sinal de prata, outros um sinal de bronze, e alguns terão apenas uma luz na mão. O que é isso? É as nossas obras. Aquele que fez muito pela obra, pregou, evangelizou, ganhou muitas almas, né, se esmerou para tanto ele ganhar um sinal de ouro. Aquele que não pôde muito, mas fez, né, chegou muito perto do primeiro que profetizou, ganhou almas, ele ganhará um sinal, né, que é prata. O terceiro que não pôde fazer muita coisa pela obra, ganhará um sinal de bronze. E o último que não pôde fazer nada, não ganhou uma alma, terá apenas um sinal. Após receber esses presentes, aleluia, a igreja então irá para a boda do Cordeiro. Eu estudando, eu fui ver que, aleluia, a religião de Israel, eles têm o costume de, quando eles têm uma festa de casamento, ela é precedida, aleluia, com 7 dias de festa. No texto profético, 7 anos. 7 anos de festa lá em cima. E também eu fui entender que o povo de Israel, quando dão uma festa, para os convivas sempre tem um garçom, mas sempre o noivo, ele serve a noiva. E trazendo para a igreja hoje, o noivo é Jesus,
E a noiva é a igreja. Jesus vai nos servir. Aí você se pergunta, mas preletores são milhares e milhares de pessoas. Jesus é onipresente. Assim como Ele está servindo eu aqui, está servindo você lá e tudo mais. Lembrando que a terra está em desespero. E nós, aqueles que continuamos firmes com Jesus, estaremos lá na glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Andando um pouco para frente, para a gente não se prolongar muito, chegando no final dos 7 anos, aleluia, terminará com uma grande guerra aqui na terra, conhecida como Armagedon. Que guerra é essa, Felipe? Quando o anticristo, aleluia, findando os 7 anos aqui na terra, ele queria levantar uma imagem dele, queria colocar um terceiro grande templo, né? Israel, que a última vez que adorou imagens, não sendo o próprio Deus, foi no cativeiro da Babilônia, e depois daquilo ali nunca mais adorou Deus algum. Então, quando o anticristo quiser colocar a imagem dele dentro do grande templo, haverá uma guerra. O povo de Israel não vai aceitar. Somado com o povo de Israel, vem os desviados, porque eu creio que o povo que fica aqui vai vir lá para Israel, porque vai ser o povo que fica aqui, eles vão ser perseguidos, eles vão ser torturados. E então, no último mês para findar aqueles 7 anos, o povo se reúne lá, e eles não querem adorar a besta. E naquele momento então, aleluia, todos os povos, de todas as línguas, irão juntamente com o anticristo em direção a Israel para destruir aquele povo. Mas antes de sair a primeira bala de um armamento bélico das forças bélicas do mundo, lá em cima voltaremos para o céu novamente. Findando 7 anos lá, Jesus levanta na mesa e fala assim: precisamos voltar. Jesus levanta e desce, aleluia, com seus santos. Isso está aqui no livro de Judas, ó. Eis que profetizou Enoque, o 7 depois de Adão. Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Todo aquele que foi arrebatado, aleluia, quando a igreja, quando o povo aqui de baixo de Israel estivesse protegendo, antes de sair o primeiro tiro de um armamento bélico daqui, Jesus vai levantar lá de cima, vai subir no cavalo branco e vai descer, aleluia, lá de cima, glória a Deus, com alguns milhares de seus santos. Só que o interessante aqui é que a palavra nos fala que abrirá o céu e Jesus vai descer como um relâmpago e todo olho o verá. Mas, leitor, como todo olho verá? Através das imagens. No dia, aleluia, da volta de Jesus, Jesus vai vir com milhares de seus santos. Eu imagino as câmeras pegando, aleluia, aquelas imagens de Jesus vindo com milhares de seus santos, porque todo olho verá e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. As câmeras vão filmar aquela guerra, todo o povo preparado para abater o povo de Israel. E alguém fala assim: olha lá, você já viu lá em cima, tem uma imagem vindo, será que é a Liga da Justiça? Será que alguém vai vir nos buscar? E quando aquela câmera foca na coxa de Jesus, está escrito assim: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Vindo, Glórias a Deus. Aleluia, com milhares de seus santos para proteger a sua igreja. A palavra nos fala que Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e o monte vai se abrir com uma fenda dos dois lados. E ali agora está Jesus de frente com o povo que quer bater Israel. E a palavra nos fala que apenas com um sopro Jesus destruirá toda aquela população. Aleluia, Jesus. Agora nós andando um pouco à frente, o povo foi destruído. E agora vai entrar o reino milenar na terra. 1000 anos. Lembrando que tem 2 povos na terra: o povo que foi arrebatado e voltou, e o povo que já está aqui na terra. A palavra nos fala que Deus nos fará como reis e sacerdotes. E então nós, os que fomos e retornamos no corpo glorificado, seremos governadores de províncias, de países, de estados, de cidades. Nós iremos governar, aleluia, esses locais. Talvez você está sentado alguém que vai governar os Estados Unidos da América. Talvez você está sentado alguém que vai governar a Rússia, só que agora pensando no ponto de paz. E esse vai ser o milênio. Não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, e a gente não vai envelhecer.
Esse é o milênio. Vamos viver felizes para sempre. Finando o milênio, a palavra nos fala que Satanás será solto por um bocado de tempo para atentar as nações. E ali, eu imagino que Deus tinha pensado em tudo. Ele pensou assim: bom, o povo que já foi arrebatado comigo, esse está arrebatado, está fiel. Mas o povo que aqui está na terra, eu quero provar mais um pouquinho, para ver se eles vão ceder ao mal ou não. Satanás será solto por um bocado de tempo, e ele tentará as nações. Passando esse tempo, ele é lançado com os seus demônios para o lago de fogo. E o povo então, aleluia, vai retornar, aleluia, à presença de Deus, maravilhado. Agora, meus amados irmãos, terminando o milênio, será feito o segundo tribunal do próprio Deus. Agora, todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, irão se apresentar diante do grande trono branco. Jesus, o próprio Jesus, estará lá em cima, e todos se apresentarão na presença do grande rei. A palavra nos fala que desde Adão até os dias atuais, todos que morreram naquele tempo estarão presentes no dia do segundo tribunal de Cristo. Agora eu quero que você imagine comigo milhares e milhares de cadeiras, poltronas, retorne sua atenção, por gentileza, estarão na frente, aleluia, da presença do grande Deus, no grande trono branco. Esse é o segundo grande tribunal. Todas as pessoas, desde Adão, como eu falei, estarão ali presentes para receber a sua sentença. Talvez, a Bíblia não fala, mas aqueles que estão arrebatados talvez vão assistir. E ali estarão vendo pessoas a qual se espelharam, grandes pastores, grandes levitas, pessoas, irmãos, que a gente se assentava ao lado e dizia: certamente esse vai, aleluia, diretamente para Cristo. Todos estão sentados ali. E a gente vai dizer assim: bom, eu pregava para aquela pessoa, vou dizer que Jesus ia vir, e isso era real e ele não aceitava. Agora está ali, pronto para receber sua sentença. E não vai ter ninguém que vai tentar se levantar contra a presença de Deus antes da sentença e falar assim, falar algo do tipo, porque todo joelho se dobrará na presença do nosso eterno Deus de glória. E ali então receberá sua sentença. Não vai ter mais um advogado. Hoje, você, eu, a gente tem um advogado. Lembra, aleluia, Pedro falando: feliz não pegueis, mas se pecais, sabe que tem um advogado fiel para convosco, Jesus Cristo. Hoje a gente tem advogado. Hoje você tem advogado. Mas no grande dia, no segundo tribunal do próprio Deus, não terá. Ali, todos receberão sua sentença e não vai ter mais volta. Então, findando, aleluia, essa ministração, foi uma breve passagem para a gente entender um pouco. Então, o primeiro arrebatamento, Jesus vai vir como um ladrão. A palavra nos fala que um estará no campo, um será tomado, outro levado. Um estará, aleluia, na cama, um será tomado, outro levado. E assim por diante. Jesus falando em todos os fusos horários, de manhã, tarde e noite. Porque vai acontecer, o outro estará no moinho, um será tomado, outro levado. Então que não venhamos brincar, porque todos os sinais estão acontecendo. Eu falei apenas 7, 8 sinais no início da pregação, mas são mais de 153 sinais. Faltaria tempo de dissertar cada sinal com os irmãos, mas está acontecendo. Glórias a Deus. Do meu ponto de vista, o que está faltando para Jesus voltar é só a população que ouviu a palavra de Deus, porque o resto tudo se cumpriu. Então, que estejamos prontos para o primeiro arrebatamento. Porque os que ficarem aqui passarão 7 anos de tormento. Quando a gente está numa prova, em um mês de prova parece que não passa muito, imagina 7 anos. Primeiro 3 anos e meio vai ser tudo bom e tudo melhor, aparentemente, mas depois o anticristo vai mostrar a cara dele e vai perseguir todos.
E todos vão ter que se submeter a Ele. Se não se submeter, será morto. A gente vai poder ser salvos pelo nosso próprio sangue. Então, lembrando que todos que subiram com Jesus estarão lá nas bodas do Cordeiro, festejando, comendo do bom e do melhor. E depois voltaremos quando Jesus voltar e vamos reinar por 1000 anos aqui, como reis sacerdotes. Então compensa a gente muitas vezes se esmerar para estar na presença de Deus. Aleluia. Largar as coisas que você está fazendo em casa para estar na presença de Deus, porque é vantajoso. E depois não vai ter como a gente voltar atrás e falar assim: Senhor, mas eu fiz e aconteci. Porque Jesus vai falar assim: mas eu vos não conheço. Aleluia. Amém? Deus abençoe bem a sua vida. Aleluia. Abençoe grandemente a sua vida, seu ministério, sua família. E que Deus venha estar presente na vossa casa, enfim, no seu trabalho. E que possamos estar prontos para o grande dia. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu passo com a apóstolo Álvaro. Louvado seja o nome de Jesus. Você precisa entender uma coisa, irmão. Todos nós vamos dar conta naquele dia. Seja eu, seja você. Eu posso ser apóstolo aqui, mas lá eu só sou mais um pequenininho. É muita gente às vezes que se escuta do pastor achando que o pastor é o juiz. Mas naquele dia serei réu junto com vocês. O que falta para a vida do Senhor é: o Evangelho do Reino será pregado em todas as nações, e então virá o fim. Eu não vou me estender nem completar a pregação do pastor, mas para você entender, a Bíblia fala de 3 evangelhos. O Evangelho da graça, que é crer no Senhor Jesus e será salvo. É de graça, você se batiza, você aceita Jesus, você vira um cristão, vem para a igreja, aleluia, canta, chora, glorifica, é batizado no Espírito Santo. Mas tem o Evangelho do Reino. E o Evangelho do Reino tem que ser pregado em todo mundo. Esse Evangelho ainda não está sendo pregado. O Evangelho que está sendo pregado hoje em dia é aquele: vem como está e fique como está. O Evangelho da prosperidade: você vai ficar rico, milionário, exija de Deus o teu carro zero, tua casa, tua mansão, teu salário milionário. Mas o Evangelho do Reino é o Evangelho da renúncia. É aquele Evangelho que diz assim, ó: quem perder a sua vida, achá-la-á. Ou seja, quem abrir mão das coisas deste mundo, abrir mão dos prazeres desse mundo, da bebida, da droga, das passeiras diárias, para pregar o Evangelho, o que o apóstolo Paulo fez. Era rico, se converteu, virou pobre, pregou, apanhou, foi preso, morreu decapitado, mas não negou Jesus. Ele abriu mão de tudo que ele tinha pelo reino do Senhor. Abriu mão. Pedro disse: o que o Senhor nos dará, nós que abrimos mão de irmãos, mãe, pai, filhos, para te seguir? É aquele que vai botar Deus em primeiro lugar de sua vida, acima de filho, acima de pai, acima de mãe, porque a própria palavra diz que aquele que ama qualquer coisa acima de Deus não é digno de Deus. Tudo que está nessa terra tem que estar abaixo de Deus. Quando esse Evangelho for pregado, o Evangelho da conversão, da mudança, aí virá o fim. E tem o terceiro Evangelho que vai ser pregado no milênio, o Evangelho eterno. Mas isso fica para outro dia. Você tem que entender que está próximo, tudo está próximo. Ainda é tempo de se converter. Ainda é tempo de ter uma mudança de vida. Então tomemos essa posição, amém? Se coloque de pé, vamos estar orando. Quero agradecer aqui a irmã Rosana, a irmã Delmira lá de Quevedo, que está nos assistindo nessa noite, demais irmãos, a irmã Fernanda Goulart, mais alguns irmãos que estão ali. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa, Senhor, a vida de cada um nessa noite. Eu agradeço, Pai, por este estudo, eu agradeço por esta palavra, eu agradeço, Pai, porque Tu és Deus, Tu és santo e Tu és fiel. Obrigado, Pai, por esse ensinamento, obrigado, Pai, por nos lembrarmos qual é o objetivo da igreja nessa terra, qual é o objetivo, Pai, de nos estarmos encontrando diante de um culto, Senhor, na Tua presença. Não é apenas um clubinho, não é mais um lugarzinho apenas para cantar, para aparecer com o microfone na mão, não, é um lugar de palavra, de Bíblia, de conversão, de mudança de vida.
vida. Então que essa noite essa palavra venha entrar em nossos corações e mudar a nossa história, transbordar sobre nossas vidas e multiplicar sobre os nossos lares. Pai, que o Senhor venha, Senhor, mudar a nossa vida, o nosso pensamento, Pai, e que venhamos ter a mente de Cristo, a vida de Cristo, e não ser chamado de crente, Pai, que crente até o diabo crê, só não obedece, mas venhamos ser chamado cristão, que é aquele que tem a vida e natureza de Cristo, é aquele que anda buscando a santidade, que anda buscando, Senhor, errar o mínimo possível e estar todos os dias na tua presença. Que o Senhor venha dar uma semana abençoada, Pai, que o Senhor venha operar grandemente, Pai, em nome de Jesus, e que grandes coisas venham acontecer na vida de cada um, Pai. Assim, Pai, eu te agradeço. Estamos encerrando o culto aqui, mas estaremos indo para a nossa casa cultuar. Então nos abençoa, nos dê uma semana de vitórias, é o que eu te peço nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu digo amém e graças a Deus. Estamos encerrando o culto, Deus abençoe a todos. Não saia sem dar a paz para o seu irmão. Fique com Deus e até quarta-feira no encerramento da campanha. Amém? Paz de Cristo a todos.